Este é um projeto estratégico para os adolescentes criado pela União Norte Brasileira para os próximos 5 anos. O que tem acontecido com os adolescentes e jovens de nossas igrejas ao redor do mundo? O que as estatísticas mostram sobre a nossa perda de membros? Todos vocês devem conhecer, saber que no momento a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem se preocupado com as novas gerações. Em uma visita ao Brasil em 2015, o presidente mundial da igreja, pastor Ted Wilson, reforçou um plano estratégico que pretende fortalecer a vida espiritual dos membros e reforçar o senso de missão dos adventistas ao redor do mundo. Isso porque, segundo as estatísticas mundiais adventistas, nos últimos 50 anos fomos impactados pela expressiva perda de membros, principalmente de jovens. O pastor Ted Wilson defende que a permanência na igreja depende de pelo menos 3 fatores. O primeiro deles, um relacionamento forte com Cristo, que pode ser alcançado através do estudo da Bíblia, uma vida intensa de oração e prática de testemunho pessoal. A segunda ênfase dele, o envolvimento das novas gerações com o serviço ao próximo. Terceiro e último, o engajamento dos jovens em causas sociais. Com o objetivo de manter os adolescentes na igreja, é que a União Norte Brasileira lança agora o projeto Geração Ativa. Pensando em novas gerações, vem a pergunta: o que é o Ministério do Adolescente? Em 2011, a Divisão Sul-Americana da Igreja Adventista do Sétimo Dia criou o Ministério do Adolescente com o intuito de dar uma atenção maior aos adolescentes devido às peculiaridades dessa faixa etária, uma vez que os adolescentes não se enquadram no perfil das crianças e ainda não têm idade de se enquadrar entre os jovens. Estatísticas mais recentes relacionadas ao território sul-americano também apontam que o maior índice de apostasia vem sendo registrado na faixa etária dos 16 aos 20 anos de idade. É pensando nisso que a União Norte Brasileira criou um projeto focado nos adolescentes, uma vez que a adolescência é uma etapa de grandes mudanças que podem gerar conflitos, crises existenciais, dúvidas e até rebeldia. Por isso, a igreja tem que oferecer orientação equilibrada com relação à família, aos princípios bíblicos, às normas da igreja. É responsabilidade da igreja orientá-los com a visão bíblica e adventista. Do contrário, serão influenciados pela sociedade enferma que os rodeia. A ênfase da divisão sul-americana é no CRM, comunhão, relacionamento e missão. O projeto Geração Ativa não é diferente, ele está afinado com o programa da igreja. Na linguagem peculiar dos adolescentes, nós vamos trabalhar comunhão, relacionamento e missão. O princípio de Marcos 10:45, onde Jesus disse que veio para servir e não para ser servido, que o projeto Geração Ativa visa envolver os adolescentes no serviço da igreja. Dentro de comunhão, nós temos a escola sabatina, que é o momento onde o adolescente tem a sua classe e o projeto visa transformar a escola sabatina em uma espécie de igreja para adolescentes. Como vocês podem observar, a escola sabatina proposta pelo Geração Ativa é dividida em quadros, onde os próprios adolescentes realizam as ações. Começaremos a classe com a recepção, onde o adolescente estará à porta recepcionando aqueles que adentrarão a classe. Seguiremos então com os louvores. 3 adolescentes vão diante da classe cantar os hinos e motivá-los a cantar juntos. Logo em seguida, uma oração feita por um dos adolescentes. Após a oração, as palavras de boas-vindas, saudações, apresentação das visitas. Passado esse momento, teremos o informativo mundial das missões feito por um adolescente. Ou até, se o adolescente ele é tímido, ele não tem coragem de tomar a frente da turma, pode ser programado um vídeo onde será apresentado o informativo. Em seguida, os diáconos, 2 diáconos, escolhidos pela equipe, irão recolher as ofertas. Passado o momento das ofertas, teremos um louvor especial feito por um adolescente da equipe. Como vocês podem ver, eles estão divididos em equipes. E nesse momento, o líder que representa a equipe irá diante da equipe para fazer os relatórios. Esses relatórios vão constar a leitura da Bíblia, se eles estão levando a lição. Posteriormente, nós vamos poder apresentar mais detalhadamente esse relatório. Logo em seguida, nós temos o E aí, Pastor, um quadro especial preparado pelo Geração Ativa para a classe de adolescentes. Nesse quadro, os adolescentes entregarão para o seu líder GA a dúvida, os questionamentos que eles possuem que a classe não consegue esclarecer através da lição. Passando o E aí, Pastor, os adolescentes participarão de um concurso sobre o livro do ano, O Libertador. Logo após, preparando os adolescentes para a lição, acontecerá um momento de oração, onde os adolescentes colocarão seus pedidos numa caixa
para que a turma possa interceder por eles. Enfim, o momento da lição, um momento tão esperado para mantê-los conectados a Cristo. Durante esse momento, os adolescentes podem interagir, podem questionar, podem assimilar o conteúdo estudado durante a semana. Logo após o estudo da lição, uma música onde todos podem erguer a voz em louvor a Jesus, finalizando então a classe com a oração feita por um adolescente. Como podemos perceber, o projeto Geração Ativa vê a escola sabatina como o primeiro ponto de comunhão. Mas não é só isso. Envolver os adolescentes no projeto Maná também faz parte da comunhão proposta pelo Geração Ativa. 100% dos adolescentes devem adquirir a lição de escola sabatina. Como fazer isso? Desafiando as equipes e os adolescentes a terem a sua lição. Adolescente gosta de ser desafiado. Eles precisam ser estimulados a terem a lição consigo. Isso gera pontuação, e quanto mais pontuação, melhor o relatório da equipe. Um outro ponto que envolve a comunhão no projeto Geração Ativa é o incentivo à leitura da Bíblia. Os adolescentes, eles gostam de ler quando são estimulados, e o projeto propõe o estímulo através de mídias sociais, de comentários em grupos, do Reavivados pela sua palavra. São formas que o projeto visa envolver os adolescentes na leitura da Bíblia. Dividir a classe em pequenos grupos é uma forma de dar ênfase ao relacionamento proposto pela divisão sul-americana. Todos os adolescentes que fazem parte de uma equipe estarão reunidos em um pequeno grupo, utilizando o livro Conectados, preparado especialmente para eles. Uma outra ação proposta pelo Projeto Geração Ativa é o Adole Night, uma noite especial para os adolescentes que acontecerá sempre na noite do 13º sábado, onde nesse momento os adolescentes poderão se sociabilizar, interagir entre eles através de uma social, através de uma pizzada, através de um programa preparado pela liderança de GA. Além dos pequenos grupos e do Adole Night, o projeto também propõe um Adole Camp, um acampamento para adolescentes onde eles, com suas equipes, participarão das gincanas e apresentarão seus relatórios. O adolescente ele tem muito vigor, vontade, disposição em servir. O projeto Geração Ativa visa canalizar essa disposição na missão, através de desafios mensais. Todos os meses eles receberão um desafio para que eles possam, junto com sua equipe, cumprir. Esses desafios podem ser arrecadação de alimento, pode ser trabalhos missionários, onde se visitarão não adventistas para o estudo da Bíblia. Eles também podem estar fazendo ações comunitárias, dentre vários desafios que serão lançados mensalmente pelo Projeto Geração Ativa. Ainda com ênfase na missão, o Projeto Geração Ativa propõe um intercâmbio, onde as equipes GA se deslocarão para uma outra igreja para realizarem a escola sabatina e o culto. Mas como fazer para acompanhar o desenvolvimento das atividades do CRM no Projeto Geração Ativa? Através de relatórios, o Projeto Geração Ativa consegue fazer o controle das atividades da equipe, o estudo da Bíblia, da lição, a participação dos adolescentes na programação, o concurso do livro O Libertador, participação no PGA, visitas, ofertas e, inclusive, o desafio do mês. Uma outra forma de acompanhar o desenvolvimento das atividades do CRM no Projeto Geração Ativa é através do líder GA, que não somente é um professor, mas de fato passará a ser chamado de líder GA uma vez que ele passa a ser um motivador e um formador de liderança. Como vocês puderam perceber, o Projeto Geração Ativa funciona como um guia facilitador no trabalho com os adolescentes para o alcance de melhores resultados no âmbito da comunhão, do relacionamento e da missão. Ou seja, é um conjunto de ações programadas que, se forem seguidas em conformidade com o programa proposto, garantirá o êxito e avivamento cristão na vida dos nossos adolescentes e, consequentemente, a permanência desses na Igreja de Deus, para que todos juntos, adultos e adolescentes, cumpramos a missão. Todo o projeto Geração Ativa, em suas múltiplas facetas e peculiaridades, estará disponível neste DVD.